Tua Bíblia está aberta em 1 Pedro capítulo 3. Antes de lermos, deixa eu dar a você uma contextualização acerca dessa epístola de Pedro e o contexto no qual ele fala o que vai falar para as mulheres aqui nesses versículos. O apóstolo Pedro, ele endereça essa carta, essa epístola para os irmãos cristãos que haviam sido perseguidos em Jerusalém e por isso haviam se dispersado em várias regiões daquele mundo conhecido. E o apóstolo Pedro, com um coração terno e pastoral, envia essa carta num cuidado para orientar esses irmãos que haviam sido dispersados acerca de atitudes e práticas que como cristãos eles deveriam ter. A igreja estava já sofrendo perseguição, como sempre sofreu ao longo da história. Ainda não é a perseguição severa do ano 70, mas é uma perseguição já deflagrada sobre os cristãos. Então o apóstolo Pedro endereça essa carta para esses irmãos esparramados por várias regiões, para orientá-los acerca da fé que os alcançou e que eles abraçaram. E de uma maneira muito, eu diria, amorosa, especial, o apóstolo Pedro, ele vai demonstrar para esses irmãos que teriam acesso a essa carta, a essa mensagem, acerca da nova vida que eles receberam em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer aquele famoso versículo dizendo: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quando o apóstolo Pedro escreve isso, nós percebemos e entendemos que o que o apóstolo Pedro está querendo ressaltar para aqueles irmãos que teriam acesso a essa mensagem, era que eles deveriam se comportar de maneira diferente do mundo, porque eles não pertenciam ao mundo. E isso é um traço muito importante de ser salientado, porque por ocasião e por vezes nós acabamos ignorando esse fato. Em Cristo Jesus nós já não somos esse mundo, somos o céu, somos peregrinos nessa terra e portanto devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos e viver de maneira santa, como uma nação dada a Deus, um povo exclusivo de Deus. Portanto, os parâmetros do mundo não são os nossos parâmetros, amém? Os padrões do mundo não são os nossos padrões. O cristianismo, desde sempre e para sempre, ele é contracultural. Ele sempre é uma remada contra a maré. Ele sempre é andar contra o vento, ele sempre é andar contra o fluxo dos dias em que vivemos. Ainda que por determinadas ocasiões as pautas do cristianismo coincidam com aquilo que moralmente naquele tempo é aceito e abraçado, ainda assim o cristianismo não sincroniza com aquele tempo, porque em todo tempo haverão aspectos da fé cristã que ofendem o espírito daqueles dias. E isso é muito importante que entendamos, porque, por exemplo, se tratando das mulheres, o judaísmo, por si só, dentro do mundo pagão daqueles dias, já contemplava um olhar para as mulheres diferenciado do que as outras religiões e os outros povos olhavam e percebiam nas mulheres. Agora o cristianismo, de maneira eu diria ainda mais contundente, trata esse assunto da dignidade do valor da mulher de maneira muito vívida, de maneira muito vibrante, ao ponto, por exemplo, de Jesus, o Messias, decidir falar com a sua boca, a única ocasião que ele declarou que ele era o Messias, ele decidiu falar isso para uma mulher, a mulher samaritana no poço de Jacó. Você percebe o valor que Jesus atribuiu às mulheres ao ponto
de declarar para uma mulher apenas que ele era o Messias. E não somente isso, Jesus permitia que as mulheres andassem com ele, tal coisa que os rabinos não permitiam, e tampouco os sofistas e filósofos gregos. Jesus tratava as mulheres com dignidade e honra, ao ponto, por exemplo, de permitir que Marta ficasse aos seus pés, aprendendo com Jesus. Jesus tratava as mulheres com tamanha honra e dignidade, que trouxe inclusive espanto para aqueles dias. Mas isso não foi apenas uma virtude de Jesus isoladamente, não, essa é a virtude do cristianismo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai fazer aí um tratado de dignidade e valor que, dentro da história, não se houve precedentes para se fazer tal afirmação. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, em Cristo Jesus não há livre nem escravo, judeu nem gentil, mulher e nem homem, porque todos são um em Cristo Jesus. Você sabe o que o apóstolo Paulo estava declarando quando ele fala isso? O que ele estava falando é que homens e mulheres têm igual dignidade, valor e honra diante do Senhor, porque ambos foram criados à imagem de Deus. E isso é espantoso, sabe por quê? Porque alguns movimentos e algumas pautas sociais, políticas e assim por diante, têm tentado roubar do cristianismo aquilo que já é nosso há séculos, há milênios. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender a causa da mulher. Basta você ser um bom cristão que você defenderá a causa da mulher. Você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender causas de igualdade racial. Basta você ser um bom cristão, ler a palavra de Deus, que você terá fundamento suficiente para tratar qualquer pessoa de qualquer cor com tamanha dignidade e honra, conforme a palavra de Deus instrui. Mas o que acontece é uma completa ignorância da história, da tradição e da Bíblia, e que nos leva a uma completa ignorância, tapados em relação àquilo que a Bíblia mesmo instrui acerca das mulheres. Por exemplo, não foi nenhuma, nem duas, nem 10 vezes que eu ouvi pessoas fazendo afirmações como, por exemplo, que a Bíblia desvaloriza a mulher. Essa pessoa, no mínimo, não conhece a Bíblia, não conhece a tradição, não conhece Jesus, não conhece nada. Porque, sem sombra de dúvidas, historicamente, a Bíblia, a palavra de Deus e o cristianismo foi o primeiro movimento, assim chamando, que defendeu a dignidade, o valor e a honra da mulher. Amém? Portanto, entendam que o Evangelho sempre será contracultural. Ainda que, por exemplo, nos nossos dias, abraçar o valor, a dignidade da mulher seja algo popular, se você fizer um tweet no Twitter, isso vai te dar alguns likes e alguns retweets. Ainda assim, houve um tempo que isso não era popular. E ainda assim, o apóstolo Paulo postou isso no Twitter dele. Você está entendendo? E talvez vai chegar algum tempo que outros aspectos que hoje são aceitáveis socialmente não serão mais aceitáveis. E o que exige-se de nós é que, como cristãos, abracemos a palavra de Deus e não o espírito e o pensamento, as ideias do tempo em que vivemos. Por exemplo, no tempo de Jesus, ele vem de uma influência greco-romana, aonde Platão, no mundo grego, como filósofo, e aliás respeitado até os dias de hoje, dizia que a mulher não precisava de religião porque ela não tinha alma. Você está entendendo? E aí chega Jesus, e não apenas diz que a mulher pode ter religião, mas dá a religião verdadeira para a mulher samaritana de bandeja, quebrando todo o paradigma que vem da escola greco-romana. O cristianismo sempre foi e sempre será contracultural. Se você não está disposto a abraçar a fé cristã e assim sendo, ser
ameaçado, injuriado e difamado nos dias que você está vivendo, você não está pronto para ser um cristão. Amém? Dito isto, 1 Pedro 3:1. O apóstolo Pedro, nesse primeiro versículo que nós vamos ler, ele usa uma expressão de conexão dizendo, da mesma forma. Depois ele vai falar sobre as mulheres, mas ele começa dizendo, da mesma forma. E essa expressão ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque naturalmente o que fica evidenciado é que o apóstolo Pedro está usando esse elemento de conexão para conectar aquilo que ele estava falando anteriormente. E o que ele estava falando anteriormente? 1 Pedro capítulo 2, o que o apóstolo Pedro estava falando é que nós somos nação santa, povo de Deus e assim por diante, mas falando que uma das virtudes predominantes que todo cristão deveria ter é a atitude, o comportamento de sujeição e de submissão às autoridades. No capítulo 2, depois se você for ler, você vai ver que o apóstolo Pedro fala, por exemplo, sobre submissão às autoridades governamentais. Ele fala sobre a submissão do empregado ao empregador. E aí então ele vai continuar o assunto agora, falando sobre a sujeição e a submissão que a mulher deve ter ao homem dentro do casamento. E depois de tratar da sujeição da mulher dentro do casamento, ele vai tratar da sujeição do homem dentro do casamento. Destacando o quê? Que sujeição, submissão, não é um assunto da mulher no casamento. Sujeição e submissão é um assunto de cristianismo. O cristianismo, meus irmãos, não é bolivarista, não é revolucionário, não é uma rebelião. O cristianismo, na verdade, é o abandono da rebelião para uma sujeição a Cristo e à autoridade dele. E o espírito do cristianismo é um espírito de submissão e sujeição às autoridades, sejam elas quais forem. No cristianismo, você nunca vai encontrar prerrogativa, por exemplo, para matar alguém em nome de Deus. Mas você sempre vai encontrar no cristianismo prerrogativa para, se necessário, morrer em nome de Deus. Porque o caráter do cristianismo é um caráter de sujeição e de submissão, é um abandono da rebelião, é um abandono da rebeldia. E isso em todas as áreas da nossa vida. Ao ponto, por exemplo, que o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai nos dizer que a nossa atitude deve ser a mesma que de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Você percebe isso? O convite da palavra para todos os cristãos é que tenhamos a mesma atitude que a de Cristo. Um caráter sujeito, submisso, servo. Não uma postura vangloriosa, orgulhosa, rebelde. Portanto, submissão não é um assunto de casamento, mas é um assunto de cristianismo. Por isso que falar sobre submissão fora do cristianismo é tido como loucura. Porque somente dentro da capacitação do Espírito Santo que nos tornamos mansos e humildes e capazes de nos submeter a quem Deus pediu que nos submetêssemos. Dito isso, olha o que o texto continua dizendo no verso 1. Sujeitem-se à autoridade do seu marido. O apóstolo Pedro aqui, ele vai descrever e declarar 3 atitudes que uma mulher santa, uma mulher de Deus, deve observar. A primeira atitude que ele menciona é: mulheres, sejam submissas à autoridade do seu marido. E ao ouvir isso, é muito importante que nós entendamos
o que não é submissão. E outra coisa, é muito importante que compreendamos que submissão não é uma questão de superioridade ou de inferioridade, mas é uma questão de funcionalidade. Uma empresa, para funcionar, deve haver hierarquia, autoridade e sujeição, sim ou não? O governo, para funcionar, deve ter hierarquia, deve haver submissão, deve haver sujeição, sim ou não? E uma família para funcionar? Fazer com que seu marido participe da semana que vem, porque eu creio que vai ser especial e importante para a vida dele. E se você é solteira, ore pelo seu futuro marido para que ele esteja na semana que vem, participando e ouvindo o que ele vai ouvir. Aleluia! Tua Bíblia está aberta em 1 Pedro capítulo 3. Antes de lermos, deixa eu dar a você uma contextualização acerca dessa epístola de Pedro e o contexto no qual ele fala o que vai falar para as mulheres aqui nesses versículos. O apóstolo Pedro, ele endereça essa carta, essa epístola para os irmãos cristãos que haviam sido perseguidos em Jerusalém e por isso haviam se dispersado em várias regiões daquele mundo conhecido. E o apóstolo Pedro, com um coração terno e pastoral, envia essa carta num cuidado para orientar esses irmãos que haviam sido dispersados acerca de atitudes e práticas que como cristãos eles deveriam ter. A igreja estava já sofrendo perseguição, como sempre sofreu ao longo da história. Ainda não é a perseguição severa do ano 70, mas é uma perseguição já deflagrada sobre os cristãos. Então o apóstolo Pedro endereça essa carta para esses irmãos esparramados por várias regiões, para orientá-los acerca da fé que os alcançou e que eles abraçaram. E de uma maneira muito, eu diria, amorosa, especial, o apóstolo Pedro, ele vai demonstrar para esses irmãos que teriam acesso a essa carta, a essa mensagem, acerca da nova vida que eles receberam em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer aquele famoso versículo dizendo: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quando o apóstolo Pedro escreve isso, nós percebemos e entendemos que o que o apóstolo Pedro está querendo ressaltar para aqueles irmãos que teriam acesso a essa mensagem, era que eles deveriam se comportar de maneira diferente do mundo, porque eles não pertenciam ao mundo. E isso é um traço muito importante de ser salientado, porque por ocasião e por vezes nós acabamos ignorando esse fato. Em Cristo Jesus nós já não somos esse mundo, somos o céu, somos peregrinos nessa terra e portanto devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos e viver de maneira santa, como uma nação dada a Deus, um povo exclusivo de Deus. Portanto, os parâmetros do mundo não são os nossos parâmetros, amém? Os padrões do mundo não são os nossos padrões. O cristianismo, desde sempre e para sempre, ele é contracultural. Ele sempre é uma remada contra a maré. Ele sempre é andar contra o vento, ele sempre é andar contra o fluxo dos dias em que vivemos. Ainda que por determinadas ocasiões as pautas do cristianismo coincidam com aquilo que moralmente naquele tempo é aceito e abraçado, ainda assim o cristianismo não sincroniza com aquele tempo, porque em todo tempo haverão aspectos da fé cristã que ofendem o espírito daqueles dias. E isso é muito importante que entendamos, porque, por exemplo, se tratando das mulheres, o judaísmo, por si só, dentro do mundo pagão daqueles dias, já contemplava um olhar para as mulheres diferenciado do que as outras religiões e os outros povos
olhavam e percebiam nas mulheres. Agora o cristianismo, de maneira eu diria ainda mais contundente, trata esse assunto da dignidade, do valor da mulher de maneira muito vívida, de maneira muito vibrante, ao ponto, por exemplo, de Jesus, o Messias, decidir falar com a sua boca, a única ocasião que ele declarou que ele era o Messias, ele decidiu falar isso para uma mulher, a mulher samaritana no poço de Jacó. Você percebe o valor que Jesus atribuiu às mulheres ao ponto de declarar para uma mulher apenas que ele era o Messias? E não somente isso, Jesus permitia que as mulheres andassem com ele, tal coisa que os rabinos não permitiam, e tampouco os sofistas e filósofos gregos. Jesus tratava as mulheres com dignidade e honra, ao ponto, por exemplo, de permitir que Marta ficasse aos seus pés, aprendendo com Jesus. Jesus tratava as mulheres com tamanha honra e dignidade, que trouxe inclusive espanto para aqueles dias. Mas isso não foi apenas uma virtude de Jesus isoladamente, não, essa é a virtude do cristianismo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai fazer aí um tratado de dignidade e valor que, dentro da história, não se houve precedentes para se fazer tal afirmação. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, em Cristo Jesus não há livre nem escravo, judeu nem gentil, mulher e nem homem, porque todos são um em Cristo Jesus. Você sabe o que o apóstolo Paulo estava declarando quando ele fala isso? O que ele estava falando é que homens e mulheres têm igual dignidade, valor e honra diante do Senhor, porque ambos foram criados à imagem de Deus. E isso é espantoso, sabe por quê? Porque alguns movimentos e algumas pautas sociais, políticas e assim por diante, têm tentado roubar do cristianismo aquilo que já é nosso há séculos, há milênios. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender a causa da mulher. Basta você ser um bom cristão que você defenderá a causa da mulher. Você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender causas de igualdade racial. Basta você ser um bom cristão, ler a palavra de Deus, que você terá fundamento suficiente para tratar qualquer pessoa de qualquer cor com tamanha dignidade e honra, conforme a palavra de Deus instrui. Mas o que acontece é uma completa ignorância da história, da tradição e da Bíblia, e que nos leva a uma completa ignorância, tapados em relação àquilo que a Bíblia mesmo instrui acerca das mulheres. Por exemplo, não foi nenhuma, nem duas, nem 10 vezes que eu ouvi pessoas fazendo afirmações como, por exemplo, que a Bíblia desvaloriza a mulher. Essa pessoa, no mínimo, não conhece a Bíblia, não conhece a tradição, não conhece Jesus, não conhece nada. Porque, sem sombra de dúvidas, historicamente, a Bíblia, a palavra de Deus e o cristianismo foi o primeiro movimento, assim chamando, que defendeu a dignidade, o valor e a honra da mulher. Amém? Portanto, entendam que o Evangelho sempre será contracultural. Ainda que, por exemplo, nos nossos dias, abraçar o valor, a dignidade da mulher seja algo popular, se você fizer um tweet no Twitter, isso vai te dar alguns likes e alguns retweets. Ainda assim, houve um tempo que isso não era popular. E ainda assim, o apóstolo Paulo postou isso no Twitter dele. Você está entendendo? E talvez vai chegar algum tempo que outros aspectos que hoje são aceitáveis socialmente não serão mais aceitáveis. E o que exige-se de nós é que, como cristãos, abracemos a palavra de Deus e não o espírito e o pensamento, as ideias do tempo em que vivemos. Por exemplo, no tempo de Jesus,
Ele vem de uma influência greco-romana, aonde Platão, no mundo grego, como filósofo, e aliás respeitado até os dias de hoje, dizia que a mulher não precisava de religião porque ela não tinha alma. Você está entendendo? E aí chega Jesus, e não apenas diz que a mulher pode ter religião, mas dá a religião verdadeira para a mulher samaritana de bandeja, quebrando todo o paradigma que vem da escola greco-romana. O cristianismo sempre foi e sempre será contracultural. Se você não está disposto a abraçar a fé cristã e assim sendo, ser ameaçado, injuriado e difamado nos dias que você está vivendo, você não está pronto para ser um cristão. Amém? Dito isto, 1 Pedro 3:1. O apóstolo Pedro, nesse primeiro versículo que nós vamos ler, ele usa uma expressão de conexão dizendo, da mesma forma. Depois ele vai falar sobre as mulheres, mas ele começa dizendo, da mesma forma. E essa expressão ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque naturalmente o que fica evidenciado é que o apóstolo Pedro está usando esse elemento de conexão para conectar aquilo que ele estava falando anteriormente. E o que ele estava falando anteriormente? 1 Pedro capítulo 2, o que o apóstolo Pedro estava falando é que nós somos nação santa, povo de Deus e assim por diante, mas falando que uma das virtudes predominantes que todo cristão deveria ter é a atitude, o comportamento de sujeição e de submissão às autoridades. No capítulo 2, depois se você for ler, você vai ver que o apóstolo Pedro fala, por exemplo, sobre submissão às autoridades governamentais. Ele fala sobre a submissão do empregado ao empregador. E aí então ele vai continuar assunto agora, falando sobre a sujeição e a submissão que a mulher deve ter ao homem dentro do casamento. E depois de tratar da sujeição da mulher dentro do casamento, ele vai tratar da sujeição do homem dentro do casamento. Destacando o quê? Que sujeição, submissão, não é um assunto da mulher no casamento. Sujeição e submissão é um assunto de cristianismo. O cristianismo, meus irmãos, não é bolivarista, não é revolucionário, não é uma rebelião. O cristianismo, na verdade, é o abandono da rebelião para uma sujeição a Cristo e à autoridade dele. E o espírito do cristianismo é um espírito de submissão e sujeição às autoridades, sejam elas quais forem. No cristianismo, você nunca vai encontrar prerrogativa, por exemplo, para matar alguém em nome de Deus. Mas você sempre vai encontrar no cristianismo prerrogativa para, se necessário, morrer em nome de Deus. Porque o caráter do cristianismo é um caráter de sujeição e de submissão, é um abandono da rebelião, é um abandono da rebeldia. E isso em todas as áreas da nossa vida. Ao ponto, por exemplo, que o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai nos dizer que a nossa atitude deve ser a mesma que de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Você percebe isso? O convite da palavra para todos os cristãos é que tenhamos a mesma atitude que a de Cristo. Um caráter sujeito, submisso, servo. Não uma postura vangloriosa, orgulhosa, rebelde. Portanto, submissão não é um assunto de casamento, mas é um assunto de cristianismo. Por isso que falar sobre submissão fora do cristianismo é tido como loucura. Porque somente dentro da capacitação do Espírito Santo que nos tornamos mansos e humildes e capazes de nos submeter a quem Deus pediu que nos submetêssemos. Dito isto,
Olha o que o texto continua dizendo no verso 1. Sujeitem-se à autoridade do seu marido. O apóstolo Pedro aqui, ele vai descrever e declarar 3 atitudes que uma mulher santa, uma mulher de Deus, deve observar. A primeira atitude que ele menciona é: mulheres, sejam submissas à autoridade do seu marido. E ao ouvir isso, é muito importante que nós entendamos o que não é submissão. E outra coisa, é muito importante que compreendamos que submissão não é uma questão de superioridade ou de inferioridade, mas é uma questão de funcionalidade. Uma empresa, para funcionar, deve haver hierarquia, autoridade e sujeição, sim ou não? O governo, para funcionar, deve ter hierarquia, deve haver submissão, deve haver sujeição, sim ou não? E uma família, para fazer com que seu marido participe da semana que vem, porque eu creio que vai ser especial e importante para a vida dele. E se você é solteira, ore pelo seu futuro marido para que ele esteja na semana que vem participando e ouvindo o que ele vai ouvir. Aleluia! Então a Bíblia está aberta em 1 Pedro capítulo 3. Antes de lermos, deixa eu dar a você uma contextualização acerca dessa epístola de Pedro e o contexto no qual ele fala o que vai falar para as mulheres aqui nesses versículos. O apóstolo Pedro, ele endereça essa carta, essa epístola para os irmãos cristãos que haviam sido perseguidos em Jerusalém e por isso haviam se dispersado em várias regiões daquele mundo conhecido. E o apóstolo Pedro, com um coração terno e pastoral, envia essa carta num cuidado para orientar esses irmãos que haviam sido dispersados acerca de atitudes e práticas que, como cristãos, eles deveriam ter. A igreja estava já sofrendo perseguição, como sempre sofreu ao longo da história. Ainda não é a perseguição severa do ano 70, mas é uma perseguição já deflagrada sobre os cristãos. Então o apóstolo Pedro endereça essa carta para esses irmãos esparramados por várias regiões, para orientá-los acerca da fé que os alcançou e que eles abraçaram. E de uma maneira muito, eu diria, amorosa, especial, o apóstolo Pedro, ele vai demonstrar para esses irmãos que teriam acesso a essa carta, a essa mensagem, acerca da nova vida que eles receberam em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer aquele famoso versículo dizendo: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quando o apóstolo Pedro escreve isso, nós percebemos e entendemos que o que o apóstolo Pedro está querendo ressaltar para aqueles irmãos que teriam acesso a essa mensagem, era que eles deveriam se comportar de maneira diferente do mundo, porque eles não pertenciam ao mundo. E isso é um traço muito importante de ser salientado, porque por ocasião e por vezes nós acabamos ignorando esse fato. Em Cristo Jesus nós já não somos esse mundo, somos o céu, somos peregrinos nessa terra e portanto devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos e viver de maneira santa, como uma nação dada a Deus, um povo exclusivo de Deus. Portanto, os parâmetros do mundo não são os nossos parâmetros, amém? Os padrões do mundo não são os nossos padrões. O cristianismo, desde sempre e para sempre, ele é contracultural. Ele sempre é uma remada contra a maré. Ele sempre é andar contra o vento. Ele sempre é andar contra o fluxo dos dias em que vivemos. Ainda
que por determinadas ocasiões as pautas do cristianismo coincidam com aquilo que moralmente naquele tempo é aceito e abraçado, ainda assim o cristianismo não sincroniza com aquele tempo, porque em todo tempo haverão aspectos da fé cristã que ofendem o espírito daqueles dias. E isso é muito importante que entendamos, porque, por exemplo, se tratando das mulheres, o judaísmo, por si só, dentro do mundo pagão daqueles dias, já contemplava um olhar para as mulheres diferenciado do que as outras religiões e os outros povos olhavam e percebiam nas mulheres. Agora, o cristianismo, de maneira, eu diria, ainda mais contundente, trata esse assunto da dignidade, do valor da mulher de maneira muito vívida, de maneira muito vibrante, ao ponto, por exemplo, de Jesus, o Messias, decidir falar com a sua boca, a única ocasião que ele declarou que ele era o Messias, ele decidiu falar isso para uma mulher. A mulher samaritana no poço de Jacó. Você percebe o valor que Jesus atribuiu às mulheres ao ponto de declarar para uma mulher apenas que ele era o Messias? E não somente isso, Jesus permitia que as mulheres andassem com ele, tal coisa que os rabinos não permitiam, e tampouco os sofistas e filósofos gregos. Jesus tratava as mulheres com dignidade e honra, ao ponto, por exemplo, de permitir que Marta ficasse a seus pés aprendendo com Jesus. Jesus tratava as mulheres com tamanha honra e dignidade que trouxe inclusive espanto para aqueles dias. Mas isso não foi apenas uma virtude de Jesus isoladamente, não, essa é a virtude do cristianismo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai fazer aí um tratado de dignidade e valor que, dentro da história, não se houve precedentes para se fazer tal afirmação. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, em Cristo Jesus não há livre nem escravo, judeu nem gentil, mulher e nem homem, porque todos são um em Cristo Jesus. Você sabe o que o apóstolo Paulo estava declarando quando ele fala isso? O que ele estava falando é que homens e mulheres têm igual dignidade, valor e honra diante do Senhor, porque ambos foram criados à imagem de Deus. E isso é espantoso, sabe por quê? Porque alguns movimentos e algumas pautas sociais, políticas e assim por diante, têm tentado roubar do cristianismo aquilo que já é nosso há séculos, há milênios. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender a causa da mulher. Basta você ser um bom cristão que você defenderá a causa da mulher. Você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender causas de igualdade racial. Basta você ser um bom cristão, ler a palavra de Deus, que você terá fundamento suficiente para tratar qualquer pessoa de qualquer cor com tamanha dignidade e honra, conforme a palavra de Deus instrui. Mas o que acontece é uma completa ignorância da história, da tradição e da Bíblia, e que nos leva a uma completa ignorância, tapados em relação àquilo que a Bíblia mesmo instrui acerca das mulheres. Por exemplo, não foi nenhuma, nem duas, nem 10 vezes que eu ouvi pessoas fazendo afirmações como, por exemplo, que a Bíblia desvaloriza a mulher. Essa pessoa, no mínimo, não conhece a Bíblia, não conhece a tradição, não conhece Jesus, não conhece nada. Porque, sem sombra de dúvidas, historicamente, a Bíblia, a palavra de Deus e o cristianismo foi o primeiro movimento, assim chamando, que defendeu a dignidade, o valor e a honra da mulher. Amém? Portanto, entendam que o Evangelho sempre será contracultural.
Ainda que, por exemplo, nos nossos dias, abraçar o valor, a dignidade da mulher seja algo popular, se você fizer um tweet no Twitter, isso vai te dar alguns likes e alguns retweets. Ainda assim, houve um tempo que isso não era popular. E ainda assim, o apóstolo Paulo postou isso no Twitter dele. Você está entendendo? E talvez vai chegar algum tempo que outros aspectos que hoje são aceitáveis socialmente não serão mais aceitáveis. E o que exige-se de nós é que, como cristãos, abracemos a palavra de Deus e não o espírito e o pensamento, as ideias do tempo em que vivemos. Por exemplo, no tempo de Jesus, ele vem de uma influência greco-romana, aonde Platão, no mundo grego, como filósofo, e aliás respeitado até os dias de hoje, dizia que a mulher não precisava de religião porque ela não tinha alma. Você está entendendo? E aí chega Jesus, e não apenas diz que a mulher pode ter religião, mas dá a religião verdadeira para a mulher samaritana de bandeja, quebrando todo o paradigma que vem da escola greco-romana. O cristianismo sempre foi e sempre será contracultural. Se você não está disposto a abraçar a fé cristã e assim sendo, ser ameaçado, injuriado e difamado nos dias que você está vivendo, você não está pronto para ser um cristão. Amém? Dito isto, 1 Pedro 3:1. O apóstolo Pedro, nesse primeiro versículo que nós vamos ler, ele usa uma expressão de conexão dizendo, da mesma forma. Depois ele vai falar sobre as mulheres, mas ele começa dizendo, da mesma forma. E essa expressão ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque naturalmente o que fica evidenciado é que o apóstolo Pedro está usando esse elemento de conexão para conectar aquilo que ele estava falando anteriormente. E o que ele estava falando anteriormente? 1 Pedro capítulo 2, o que o apóstolo Pedro estava falando é que nós somos nação santa, povo de Deus e assim por diante, mas falando que uma das virtudes predominantes que todo cristão deveria ter é a atitude, o comportamento de sujeição e de submissão às autoridades. No capítulo 2, depois se você for ler, você vai ver que o apóstolo Pedro fala, por exemplo, sobre submissão às autoridades governamentais. Ele fala sobre a submissão do empregado ao empregador. E aí então ele vai continuar o assunto agora, falando sobre a sujeição e a submissão que a mulher deve ter ao homem dentro do casamento. E depois de tratar da sujeição da mulher dentro do casamento, ele vai tratar da sujeição do homem dentro do casamento. Destacando o quê? Que sujeição, submissão, não é um assunto da mulher no casamento. Sujeição e submissão é um assunto de cristianismo. O cristianismo, meus irmãos, não é bolivarista, não é revolucionário, não é uma rebelião. O cristianismo, na verdade, é o abandono da rebelião para uma sujeição a Cristo e à autoridade dele. E o espírito do cristianismo é um espírito de submissão e sujeição às autoridades, sejam elas quais forem. No cristianismo, você nunca vai encontrar prerrogativa, por exemplo, para matar alguém em nome de Deus. Mas você sempre vai encontrar no cristianismo prerrogativa para, se necessário, morrer em nome de Deus. Porque o caráter do cristianismo é um caráter de sujeição e de submissão, é um abandono da rebelião, é um abandono da rebeldia. E isso em todas as áreas da nossa vida. Ao ponto, por exemplo, que o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai nos dizer que a nossa atitude deve ser a mesma que de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Você percebe isso? O convite
da palavra para todos os cristãos é que tenhamos a mesma atitude que a de Cristo. Um caráter sujeito, submisso, servo. Não uma postura vangloriosa, orgulhosa, rebelde. Portanto, submissão não é um assunto de casamento, mas é um assunto de cristianismo. Por isso que falar sobre submissão fora do cristianismo é tido como loucura. Porque somente dentro da capacitação do Espírito Santo que nos tornamos mansos e humildes e capazes de nos submeter a quem Deus pediu que nos submetêssemos. Dito isso, olha o que o texto continua dizendo no verso 1. Sujeitem-se à autoridade do seu marido. O apóstolo Pedro aqui, ele vai descrever e declarar 3 atitudes que uma mulher santa, uma mulher de Deus, deve observar. A primeira atitude que ele menciona é: mulheres, sejam submissas à autoridade do seu marido. E ao ouvir isso, é muito importante que nós entendamos o que não é submissão. E outra coisa, é muito importante que compreendamos que submissão não é uma questão de superioridade ou de inferioridade, mas é uma questão de funcionalidade. Uma empresa, para funcionar, deve haver hierarquia, autoridade e sujeição, sim ou não? O governo, para funcionar, deve ter hierarquia, deve haver submissão, deve haver sujeição, sim ou não? E uma família para funcionar? Fazer com que seu marido participe da semana que vem, porque eu creio que vai ser especial e importante para a vida dele. E se você é solteira, ore pelo seu futuro marido para que ele esteja na semana que vem, participando e ouvindo o que ele vai ouvir. Aleluia! Então a Bíblia está aberta em 1 Pedro capítulo 3. Antes de lermos, deixa eu dar a você uma contextualização acerca dessa epístola de Pedro e o contexto no qual ele fala o que vai falar para as mulheres aqui nesses versículos. O apóstolo Pedro, ele endereça essa carta, essa epístola para os irmãos cristãos que haviam sido perseguidos em Jerusalém e por isso haviam se dispersado em várias regiões daquele mundo conhecido. E o apóstolo Pedro, com um coração terno e pastoral, envia essa carta num cuidado para orientar esses irmãos que haviam sido dispersados acerca de atitudes e práticas que como cristãos eles deveriam ter. A igreja estava já sofrendo perseguição, como sempre sofreu ao longo da história. Ainda não é a perseguição severa do ano 70, mas é uma perseguição já deflagrada sobre os cristãos. Então o apóstolo Pedro endereça essa carta para esses irmãos esparramados por várias regiões, para orientá-los acerca da fé que os alcançou e que eles abraçaram. E de uma maneira muito, eu diria, amorosa, especial, o apóstolo Pedro, ele vai demonstrar para esses irmãos que teriam acesso a essa carta, a essa mensagem, acerca da nova vida que eles receberam em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer aquele famoso versículo dizendo: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quando o apóstolo Pedro escreve isso, nós percebemos e entendemos que o que o apóstolo Pedro está querendo ressaltar para aqueles irmãos que teriam acesso a essa mensagem, era que eles deveriam se comportar de maneira diferente do mundo, porque eles não pertenciam ao mundo. E isso é um traço muito importante de ser salientado, porque por ocasião e por vezes nós acabamos ignorando esse fato. Em Cristo Jesus
nós já não somos esse mundo, somos o céu, somos peregrinos nessa terra e, portanto, devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos e viver de maneira santa, como uma nação dada a Deus, um povo exclusivo de Deus. Portanto, os parâmetros do mundo não são os nossos parâmetros. Amém? Os padrões do mundo não são os nossos padrões. O cristianismo, desde sempre e para sempre, ele é contracultural. Ele sempre é uma remada contra a maré. Ele sempre é andar contra o vento. Ele sempre é andar contra o fluxo dos dias em que vivemos. Ainda que por determinadas ocasiões as pautas do cristianismo coincidam com aquilo que moralmente naquele tempo é aceito e abraçado, ainda assim o cristianismo não sincroniza com aquele tempo, porque em todo tempo haverão aspectos da fé cristã que ofendem o espírito daqueles dias. E isso é muito importante que entendamos, porque, por exemplo, se tratando das mulheres, o judaísmo, por si só, dentro do mundo pagão daqueles dias, já contemplava um olhar para as mulheres diferenciado do que as outras religiões e os outros povos olhavam e percebiam nas mulheres. Agora, o cristianismo, de maneira, eu diria, ainda mais contundente, trata esse assunto da dignidade, do valor da mulher de maneira muito vívida, de maneira muito vibrante, ao ponto, por exemplo, de Jesus, o Messias, decidir falar com a sua boca, a única ocasião que ele declarou que ele era o Messias, ele decidiu falar isso para uma mulher. A mulher samaritana no poço de Jacó. Você percebe o valor que Jesus atribuiu às mulheres ao ponto de declarar para uma mulher apenas que ele era o Messias? E não somente isso, Jesus permitia que as mulheres andassem com ele, tal coisa que os rabinos não permitiam e tampouco os sofistas e filósofos gregos. Jesus tratava as mulheres com dignidade e honra ao ponto, por exemplo, de permitir que Marta ficasse a seus pés aprendendo com Jesus. Jesus tratava as mulheres com tamanha honra e dignidade que trouxe inclusive espanto para aqueles dias. Mas isso não foi apenas uma virtude de Jesus isoladamente, não, essa é a virtude do cristianismo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai fazer aí um tratado de dignidade e valor que, dentro da história, não se houve precedentes para se fazer tal afirmação. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, em Cristo Jesus não há livre nem escravo, judeu nem gentil, mulher e nem homem, porque todos são um em Cristo Jesus. Você sabe o que o apóstolo Paulo estava declarando quando ele fala isso? O que ele estava falando é que homens e mulheres têm igual dignidade, valor e honra diante do Senhor, porque ambos foram criados à imagem de Deus. E isso é espantoso, sabe por quê? Porque alguns movimentos e algumas pautas sociais, políticas e assim por diante, têm tentado roubar do cristianismo aquilo que já é nosso há séculos, há milênios. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender a causa da mulher. Basta você ser um bom cristão que você defenderá a causa da mulher. Você não precisa ser cristão e mais alguma coisa para defender causas de igualdade racial. Basta você ser um bom cristão, ler a palavra de Deus, que você terá fundamento suficiente para tratar qualquer pessoa de qualquer cor com tamanha dignidade e honra, conforme a palavra de Deus instrui. Mas o que acontece é uma completa ignorância da história, da tradição e da Bíblia.
e que nos leva a uma completa ignorância, tapados em relação àquilo que a Bíblia mesmo instrui acerca das mulheres. Por exemplo, não foi nenhuma, nem duas, nem 10 vezes que eu ouvi pessoas fazendo afirmações como, por exemplo, que a Bíblia desvaloriza a mulher. Essa pessoa, no mínimo, não conhece a Bíblia, não conhece a tradição, não conhece Jesus, não conhece nada. Porque, sem sombra de dúvidas, historicamente, a Bíblia, a palavra de Deus e o cristianismo foi o primeiro movimento, assim chamando, que defendeu a dignidade, o valor e a honra da mulher. Amém? Portanto, entendam que o Evangelho sempre será contracultural. Ainda que, por exemplo, nos nossos dias, abraçar o valor, a dignidade da mulher seja algo popular. Se você fizer um tweet no Twitter, isso vai te dar alguns likes e alguns retweets. Ainda assim, houve um tempo que isso não era popular. E ainda assim, o apóstolo Paulo postou isso no Twitter dele. Você está entendendo? E talvez vai chegar algum tempo que outros aspectos que hoje são aceitáveis socialmente não serão mais aceitáveis. E o que exige-se de nós é que, como cristãos, abracemos a palavra de Deus e não o espírito e o pensamento, as ideias do tempo em que vivemos. Por exemplo, no tempo de Jesus, ele vem de uma influência greco-romana, aonde Platão, no mundo grego, como filósofo, e aliás respeitado até os dias de hoje, dizia que a mulher não precisava de religião porque ela não tinha alma. Você está entendendo? E aí chega Jesus, e não apenas diz que a mulher pode ter religião, mas dá a religião verdadeira para a mulher samaritana de bandeja, quebrando todo o paradigma que vem da escola greco-romana. O cristianismo sempre foi e sempre será contracultural. Se você não está disposto a abraçar a fé cristã e assim sendo, ser ameaçado, injuriado e difamado nos dias que você está vivendo, você não está pronto para ser um cristão. Amém? Dito isto, 1 Pedro 3:1. O apóstolo Pedro, nesse primeiro versículo que nós vamos ler, ele usa uma expressão de conexão dizendo, da mesma forma. Depois ele vai falar sobre as mulheres, mas ele começa dizendo, da mesma forma. E essa expressão ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque naturalmente o que fica evidenciado é que o apóstolo Pedro está usando esse elemento de conexão para conectar aquilo que ele estava falando anteriormente. E o que ele estava falando anteriormente? 1 Pedro capítulo 2, o que o apóstolo Pedro estava falando é que nós somos nação santa, povo de Deus e assim por diante, mas falando que uma das virtudes predominantes que todo cristão deveria ter é a atitude, o comportamento de sujeição e de submissão às autoridades. No capítulo 2, depois se você for ler, você vai ver que o apóstolo Pedro fala, por exemplo, sobre submissão às autoridades governamentais. Ele fala sobre a submissão do empregado ao empregador. E aí então ele vai continuar assunto agora, falando sobre a sujeição e a submissão que a mulher deve ter ao homem dentro do casamento. E depois de tratar da sujeição da mulher dentro do casamento, ele vai tratar da sujeição do homem dentro do casamento. Destacando o quê? Que sujeição, submissão, não é um assunto da mulher no casamento. Sujeição e submissão é um assunto de cristianismo. O cristianismo, meus irmãos, não é bolivarista, não é revolucionário, não é uma rebelião. O cristianismo, na verdade, é o abandono da rebelião para uma sujeição a Cristo e à autoridade dele. E o espírito do cristianismo é um espírito de submissão e sujeição às autoridades, sejam elas quais forem. No cristianismo, você nunca vai encontrar prerrogativa, por exemplo, para matar alguém em nome de Deus.
Mas você sempre vai encontrar no cristianismo prerrogativa para, se necessário, morrer em nome de Deus. Porque o caráter do cristianismo é um caráter de sujeição e de submissão, é um abandono da rebelião, é um abandono da rebeldia. E isso em todas as áreas da nossa vida. Ao ponto, por exemplo, que o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai nos dizer que a nossa atitude deve ser a mesma que de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Você percebe isso? O convite da palavra para todos os cristãos é que tenhamos a mesma atitude que a de Cristo. Um caráter sujeito, submisso, servo. Não uma postura vangloriosa, orgulhosa, rebelde. Portanto, submissão não é um assunto de casamento, mas é um assunto de cristianismo. Por isso que falar sobre submissão fora do cristianismo é tido como loucura. Porque somente dentro da capacitação do Espírito Santo que nos tornamos mansos e humildes e capazes de nos submeter a quem Deus pediu que nos submetêssemos. Dito isso, olha o que o texto continua dizendo no verso 1. Sujeitem-se à autoridade do seu marido. O apóstolo Pedro aqui, ele vai descrever e declarar 3 atitudes que uma mulher santa, uma mulher de Deus, deve